Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. O livro Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, foi publicado pela primeira vez em 1922, exatamente há 100 anos atrás, e já mostrava características do modernismo. O autor rompe com o passado da literatura brasileira, inaugura um movimento trazendo novas possibilidades estéticas ao abordar a cidade de São Paulo, que é o tema do livro. Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, inicia o modernismo no Brasil e foi publicada em 1922, há 100 anos atrás. Essa é a primeira obra de poemas modernistas de Mário de Andrade, que elaborou sua própria definição do livro. De acordo com ele, é áspero de insulto e gargalhante de ironia, com versos de sofrimento e de revolta. O prefácio de Pauliceia Desvairada, no qual o autor mostra suas opiniões a respeito da poesia e funda uma corrente chamada desvairismo, já vale como um manifesto do modernismo no Brasil. Então, sempre em literatura, a escola seguinte se coloca contrária à anterior. Então, um trecho do prefácio do livro Pauliceia Desvairada. Nossos sentidos são frágeis. A percepção das coisas exteriores é fraca, prejudicada por 1000 véus, provenientes das nossas taras físicas e morais, doenças, preconceitos, indisposições, antipatias, ignorâncias, hereditariedade, circunstâncias de tempo, de lugar, etc. Só idealmente podemos conceber os objetos como os atos na sua inteireza, bela ou feia. A arte que, mesmo tirando os seus temas do mundo objetivo, desenvolve-se em comparações afastadas. Então, essas são algumas palavras de Mário de Andrade no prefácio do livro Pauliceia Desvairada. Mas vamos a uma poesia desse livro, Os Cortejos. Então, Pauliceia Desvairada é um livro de poesia de Mário de Andrade. Os Cortejos. Monotonias das minhas retinas, serpentinas de entes frementes a se desenrolar. Todos os sempres das minhas visões, bom giorno, caro. Horríveis as cidades, vaidades e mais vaidades, nada de asas, nada de poesia, nada de alegria. Oh, os tumultuários das ausências, Pauliceia, a grande boca de 1000 dentes, e os jorros dentre a língua trissulca, de pus e de mais pus de distinção. Giram homens fracos, baixos, magros, serpentinas de entes frementes a se desenrolar. Estes homens de São Paulo, todos iguais e desiguais, quando vivem dentro dos seus olhos tão ricos, parecem-me uns macacos. Vamos à análise da obra Pauliceia Desvairada. Então, Pauliceia Desvairada não tem um roteiro definido, sendo um livro de poemas que utiliza um linguajar simples, nem tão simples, né, gente? Coloquial. Para você procurar, eu vou ler de novo o título da poesia anterior, tá? Daí você pode procurar ali na internet. Os Cortejos. Os Cortejos. Então, vamos à análise da obra. Então, um linguajar simples, coloquial e irreverente. Claro, falando de pus, irreverente na poesia, né? Para falar sobre a cidade de São Paulo. Na escrita ocorrem erros gramaticais intencionais.
usados como forma de protesto contra as correntes dominantes. A obra revolucionou a linguagem poética brasileira e disseminou o verso livre. Então, essa poesia que eu li, ela não tem métrica, ela não tem rima. Você pode acessar o Google ali e coloque o nome da poesia, Os Cortejos. Ela não tem métrica e ela não tem rima, que é uma característica das escolas literárias anteriores, tá? O soneto com métrica e rima. O próprio Cruz e Souza escreveu muito soneto com métrica e rima. Cruz e Souza, Negro, Cruz e Souza. Acesse aqui o canal que tem esta obra para você conhecer. Na escrita ocorrem erros gramaticais intencionais, usados como forma de protesto contra as correntes dominantes. A obra revolucionou a linguagem poética brasileira e disseminou o verso livre. Isso, verso livre, sem métrica e sem rima. Pela primeira vez foi feita uma poesia sintética, fragmentada e antirromântica, retratando os problemas de uma cidade grande e heterogênea. Mário de Andrade tinha uma relação ambígua com a capital paulista, vendo-a ora como um palco de festejos multiculturais, ora como um local corrompido pela ambição capitalista. E a relevância desta obra? Tá gostando do vídeo? Dá um like. Já está inscrito no canal? Obrigado. Não está inscrito? Assistem mais vídeos do canal. Se gostar, se inscreve. A relevância desta obra. Pauliceia Desvairada surge em um cenário de grandes mudanças na cidade de São Paulo, que passava por intensos processos de urbanização e explosão demográfica, 1922, logo depois da Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra, certo? Recebendo imigrantes de várias partes do mundo. Dessa forma, a obra ficou marcada por sua crítica às lacunas sociais deixadas pela expansão paulistana, tendo como alvo os próprios leitores. Essas manifestações são sempre ressaltadas por inovações estéticas. Continuando. Então, sobre o autor, Mário de Andrade, também é importante conhecer, né, gente? Vamos lá? Então, quem foi Mário de Andrade? Mário Raul de Moraes Andrade nasceu em 1893, na cidade de São Paulo. Ele se formou no Conservatório Dramático e Musical e foi professor de piano, jornalista, escritor e funcionário público. Em 1934, entrou para o Departamento de Cultura e Arte da Prefeitura de São Paulo, no qual permaneceu até 1937. Então, foi no ano de 1922 que ele escreveu Pauliceia Desvairada, enquanto ele era professor de piano, jornalista, escritor e funcionário público. No ano seguinte, Mário de Andrade viajou para o Rio de Janeiro, trabalhou como crítico literário e contribuiu para a Enciclopédia Brasileira do Ministério da Educação. Em 1940, ele voltou para São Paulo, onde foi funcionário do Serviço Patrimonial Histórico, falecendo 5 anos depois. Além da literatura, Mário de Andrade amava o folclore, a música, era professor de piano, e as artes plásticas, tornando-se um admirador da cultura brasileira. O autor também tinha uma sensibilidade social elevada para a época. Então, o ano de nascimento dele de morte foi 45, e o ano de nascimento foi 1893. Ele viveu pouco, né? 45 mais 7. 53, menos que eu, professora Ana. Para mim é pouco.
Obrigado você que está assistindo o vídeo. Vamos mais um pouquinho sobre Mário de Andrade para você conhecer um pouquinho mais essa obra. Então, ele está entre os maiores nomes do modernismo no Brasil, assim como Oswald de Andrade e Anita Malfatti. Há uma gota de sangue em cada poema foi seu primeiro livro lançado em 1917, no qual usou o pseudônimo de Mário Sobral e criticou as mortes ocorridas na Primeira Guerra Mundial. Ok? Que foi de 1914 a 1918, né? Em 1922, ele publicou Pauliceia Desvairada. Mário de Andrade ficou conhecido por não se prender a padrões, nem de comportamento, nem de escrita. Pelo contrário, ele sempre quis se desvincular dos modismos europeus e criar uma cultura nacional própria. Para isso, o autor viajou muito pelo país, conhecendo as particularidades de cada região. Então, este é o Mário de Andrade, certo? Vamos mais um pouquinho, tem algumas coisas sobre essa obra, Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. Então, faz parte do modernismo, é um livro de poesias. A primeira vez publicado em 1922 e depois, muitas vezes, publicado depois. Certo? Vamos mais algumas coisas sobre Mário de Andrade. Aqui. Então, é possível notar uma aproximação entre a obra e as vanguardas artísticas que ocorreram na Europa no início do século XX, como o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo, o futurismo e o cubismo. O livro Pauliceia Desvairada traz uma poética mais aberta, também chamada de escrita automática, utilizada pelos representantes do surrealismo para libertar os conteúdos do inconsciente. Já o prefácio denota admiração pela experiência cubista, rompendo com os moldes da arte acadêmica por meio da entrega às raízes líricas e às matrizes pré-conscientes da linguagem. O livro traz escolhas linguísticas vanguardistas, pois se dá pela inclusão de elementos como elisões, supressão de letras em palavras e expressões, e quebras sintáticas, servindo para refletir o novo ambiente em que vive o homem da grande cidade moderna. Então, também é possível dizer que Mário de Andrade, por meio de recursos técnicos de linguagem, aproxima a poesia da música, comparando teoria musical com noções de harmonia entre as palavras. Lançado em 1922, Pauliceia Desvairada é o primeiro livro modernista brasileiro composto de 22 poemas, tem como pano de fundo uma cidade em processo de modernização e urbanização, um momento de desvairamento. A obra é uma busca pela identidade nacional, mesmo na relação contraditória de sarcasmo e afeto pela cidade de São Paulo. O núcleo objeto do livro há uma defesa do exagero de formação do real e uma nova reprodução da realidade. Então, Mário de Andrade abriu o modernismo no Brasil com seu livro de poesia, 22 poesias. Vou ler para você. Inspiração. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Arlequina, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegância sutil sem escândalo, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon, Algodoal. São Paulo, comoção da minha vida.
Galicismo a berrar nos desertos da América. Então, essa poesia é inspiração. O trovador, sentimentos em mim do asperamente, dos homens das primeiras eras, as primaveras do sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal. Intermitentemente, outras vezes, é um doente, um frio, na minha alma doente, como um longo som redondo, cantabona, dolorão, sou um tupi, tangendo uma alaúde. Então, essa é a obra Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. Eu sou a professora Ana, fazendo vídeo para você se dar bem. Se você gostou do vídeo, dá um like, deixa um comentário. Se não gostou, também deixa um comentário sobre o que pode melhorar. Se já está inscrito, obrigado. Se não está inscrito, se inscreve no canal, que você vai gostar. Obrigada e até o próximo vídeo.